Ele não é o maior, não é o mais movimentado e talvez nem seja o mais bonito aeroporto dos Estados Unidos, mas provavelmente é o mais famoso. Já adivinhou qual que é? Então senta que lá vem história! Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem! Já visitaram a lojinha do canal? Tem camisetas, tem o meu livro, tem luminárias, tem tapetes, tem o sucesso de vendas que são as capinhas personalizadas para celular e agora também tem capinha para passaporte. Dá uma chegada lá, lojadoaviõesemusicas.com.br. Já pegou o seu almoço? Então vamos ver se você adivinhou qual o aeroporto que a gente vai falar hoje. É o aeroporto de Idlewild. Hã? Nunca ouviu falar? Peraí. Então vamos falar do aeroporto de Anderson Field. Também não... nada? Então, como já havia um aeroporto ali desde muito antes de ser conhecido pelo nome que tem hoje, não dá para contar a história do John Fitzgerald Kennedy International Airport, mais conhecido como JFK ou JFK, sem primeiro voltar ao grande aeroporto de Nova York nos anos 40, o de LaGuardia. Aquele mesmo onde o Sully decolou pouco antes de aterrissar no rio Hudson depois de encontrar um bando de pássaros pela frente. LaGuardia tinha sido aberto em 1939, depois de anos da grande e já importante cidade de Nova York ser servida comercialmente apenas por um pequeno campo local mal conectado com a cidade no Brooklyn. E ser de fato Newark, a cidade vizinha que é em New Jersey, o aeroporto que atendia convenientemente o importante centro comercial e financeiro do enorme país. Mas a demanda reprimida era tanta que logo LaGuardia estava saturado de voos e um novo aeroporto, muito maior, precisava ser aberto. Foi então que em 1943 começou a construção do Idlewild Airport, o nome que vinha do campo de golfe que tinha sido desapropriado para a construção do aeroporto. Não muito longe do antigo e mal sucedido Floyd Bennett Field. Mas no final do ano anterior, um general importante que vivia na região próxima do Queens faleceu. E então o nome do projeto foi para ele, Major Alexander E. Anderson Airport. Em 1948, o primeiro voo pousou lá, ao mesmo tempo em que o aeroporto recebeu o nome oficial de New York International Airport Anderson Field. Mas como aconteceu com Guarulhos, que a gente viu aqui no EP 486, o nome do lugar onde foi construído o aeroporto é que pegou. E 20 anos depois do início da construção, o aeroporto ainda era conhecido como Idlewild. Inicialmente, a ideia era construir um terminal com 55 portas de embarque, mas as companhias acharam que seria pequeno para o tráfego futuro e, por fim, a solução foi construir 7 terminais. Um deles para a operação de linhas aéreas estrangeiras. O outro seria dividido entre 3 linhas aéreas e os outros 5 seriam cada um para uma das grandes companhias americanas da época, o que deu a elas parte do trabalho e do custo também. Mas junto vem a autonomia para construírem os terminais como elas quiserem, da maneira mais adequada à operação de cada empresa aérea. Isso é uma coisa que não tem aqui no Brasil, mas seria bem interessante. Já pensou, por exemplo, o Terminal 2 Oeste de Guarulhos? Por exemplo, ele é cedido para a Gol e a Gol faz a modificação do jeito que ela quer naquele aeroporto para você embarcar? É mais ou menos isso. E talvez ninguém tenha feito isso de maneira mais chamativa que a gigante Pan Am, que a gente já viu aqui neste episódio, que com um terminal elíptico inaugurado em 1960 criou soluções que até hoje norteiam a arquitetura de aeroportos no mundo todo. Também são dessa época, no terminal da United, as Jetways, que são as pontes de embarque que no Brasil a gente chama de finger, mas nos países de língua espanhola tem até um nome curioso, chama manga. Manga tipo manga de camisa. 2 anos depois foi a vez da TWA inovar com seu terminal futurista. Ao contrário do terminal do Worldport da Pan Am, demolido em 2013, parte do terminal da TWA ainda existe e se tornou o interessantíssimo TWA Hotel. Inaugurou em maio deste ano e que tem atraído entusiastas da aviação do mundo todo
com o seu design e sua vista para o pátio de manobras. Eu tô a fim de fazer uma reserva lá. E é também uma das poucas edificações que não foram demolidas e reconstruídas ao longo dos anos. No ano seguinte, em 1963, o prefeito de Nova York propôs a mudança do nome do aeroporto. Idlewild já tinha uma enorme importância, não apenas porque os direitos de utilização de LaGuardia pelas linhas aéreas internacionais havia sido cancelado já em 1950, obrigando que estas companhias se mudassem para o novo aeroporto, mas também porque com o tráfego internacional se alimentavam várias linhas domésticas. Apenas 1 mês e 2 dias após o assassinato do presidente John Kennedy, o Aeroporto Internacional de Nova York ganhava o nome que o consagraria como porta principal da capital do mundo, eternizando o nome do carismático presidente americano. Nessa foto aqui, representado pelo seu irmão Robert Kennedy. Anos antes do nosso aeroporto internacional JK em Brasília, os Estados Unidos ganhavam o seu JFK. Bom, a gente já está chegando na metade do vídeo. Se você estiver curtindo, não esquece de deixar o like. Eu sei que é chato ficar pedindo like em vídeo, mas é importante para o canal. E se você não estiver curtindo, pode deixar o dislike também, não tem problema. Pois bem, como ele havia sido projetado no tempo dos aviões a pistão, logo o pátio precisou ser reforçado. Concebido para aeronaves de no máximo 140 toneladas, que já é abaixo do peso máximo de um 707 e hoje corresponde menos do que o peso vazio de um 777. Então, com a introdução do Boeing 747 nos anos 70, profundas obras começaram no aeroporto. As pistas também foram abertas, fechadas e ampliadas ao longo dos anos, sendo hoje 4, 2 em cada direção. A maior é a 13R-31 Lima, com 4.423 metros de comprimento. A menor é a 4R e 22Ls, que tem 2.500 metros de comprimento, 61 metros de largura as 4. A menor é a 4 Romeo 22 Lima, com apenas 2.560 metros de comprimento, apenas. E todas as pistas têm 61 metros de largura. De cerca de 70 operações por dia em 1951, o aeroporto começou a receber jatos no final da década, o que, como a gente já viu em outros vídeos aqui no canal, acaba por multiplicar a capacidade das linhas aéreas pela quantidade de passageiros e velocidade desse tipo de avião. Com isso, na troca de nome de Idlewild para JFK, ele se tornaria o mais movimentado aeroporto da cidade nos anos 60, com mais pousos e decolagens do que Newark e LaGuardia juntos. Somente em 1967 foram contabilizadas quase 404 mil operações, fazendo com que ele se tornasse o segundo mais movimentado do país inteiro. Entre 77 e 2003, o JFK foi servido pelo Concorde nas cores da British Airways e da Air France, em voos diretos de Paris e Londres. E eles levavam um pouco mais de 3 horas, ou seja, bem menos da metade do tempo dos voos subsônicos. A decolagem era com uma curva logo em seguida para evitar as áreas sensíveis a ruído próximas ao aeroporto. Era um espetáculo à parte. E a última foi transmitida ao vivo na TV. Os europeus também marcaram o JFK como sendo o primeiro aeroporto americano a receber o serviço regular de passageiros do gigante Airbus A380. Isso aconteceu em 2007 pela Air France. Hoje, várias companhias aéreas, entre elas a Emirates e a Singapore e a Lufthansa, operam o A380 lá, mas não sem alguns sustos. O mais conhecido é de abril de 2011. Um A380 que estava taxiando acertou a ponta da asa dele na cauda de um Bombardier CRJ-700, fazendo o avião regional rodopiar quase 90 graus. Esse vídeo ficou viral na internet. Apesar dos 586 passageiros e tripulantes a bordo das duas aeronaves, aparentemente todos estavam com o cinto de segurança e ninguém se feriu. Viu a importância de você estar sempre usando o cinto de segurança até logo após o avião ter fechado portas? Outro avião europeu que fez sua estreia em solo americano no JFK foi o A350. Isso foi em dezembro de 2015, quando a Qatar Airways começou o seu serviço regular de Nova York para Doha.
Esses foram apenas os mais recentes, mas acredite se quiser. O primeiro jato a pousar no então Idlewild, em 16 de abril de 1950, também tinha um motor europeu. Foi o Avro Canada C-102 Jetliner. O raríssimo avião canadense que não passou da fase de protótipo, foi o segundo avião comercial a jato do mundo. Ele voou apenas 13 dias depois do britânico de Havilland Comet. Eu sei que eu tô devendo o vídeo do Comet, vai sair, tá? Mas apesar do interesse, até o dono da TWA, o polêmico Howard Hughes, esse também merece um vídeo, né? O projeto foi cancelado. E é por isso que você talvez nunca tenha ouvido falar desse avião. Levaria mais 7 anos para um novo jato pousar por lá. E seria também um protótipo e totalmente europeu. O Sud Aviation Caravelle, em maio de 1957. Ou Caravelle, como a gente fala aqui, né? Uma visita e tanto num aeroporto lotado de grandes aviões a pistão, como os Lockheed Constellation e os Douglas DC-7. No ano seguinte, jatos como o VC-10 começariam a aparecer com mais frequência, em especial os 707, que dominariam o Atlântico Norte, seguidos logo depois pelos DC-8. Em 1970, seria a vez do gigante Boeing 747, que tinha provocado reformas urgentes no aeroporto, marcar a passagem por lá. Hoje, quase 50 anos depois, a rainha ainda é uma visita constante lá em JFK. Uma das características mais marcantes para quem chega no JFK é a aproximação para as cabeceiras 13 Romeo e 13 Lima. Para evitar as áreas populosas e os obstáculos, ela é feita numa longa perna base sobre a margem norte da Baixa Jamaica, no entorno do aeroporto, curvando para a final apenas nos últimos segundos, antigamente conhecida como Carnacy Approach. Tem também uma aproximação baseada em VOR, outra em GPS e mais uma que é visual, todas mais ou menos com o mesmo desenho, só que obviamente os mínimos são bem diferentes. Mínimos seria o limite para pouso. Enquanto a visual, por exemplo, requer 2.500 pés de teto e 3 milhas de visibilidade, a RNP, bem mais precisa, pode ser usada com teto de até 420 pés somente e visibilidade de 1 ou 3/8 de milha terrestre, o que dá aí uns 2.200 metros. Nos Estados Unidos, eles medem a visibilidade em milha terrestre. Pois é, são diferentões. Você pode ver como é a vista da cabine na famosa Carnacy nesse vídeo aí que está passando. O futuro do JFK não é menos brilhante do que o seu passado. Com mais de 455 mil voos e quase 62 milhões de passageiros passando pelo aeroporto, só o ano passado, ele continua tendo um papel central no complexo sistema de transporte da gigantesca cidade americana, que ainda inclui outros 2 grandes aeroportos naquela região. Esses números fazem do JFK o principal portão de entrada internacional no país e o 6º mais movimentado aeroporto dos Estados Unidos e o 22º mais movimentado do mundo. E pela própria importância da orgulhosa cidade que serve, um aeroporto digno de ser visitado no seu almoço de domingo. Que tal comer um hambúrguer lá com fritas, hein? Então, se gostou da história do JFK, não esquece de deixar o like. Um grande abraço e até o próximo voo, quem sabe para JFK.